Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero chamar a atenção para a importância de nós checarmos a quantidade que estamos fornecendo de cálcio aos animais em confinamento para alto desempenho, o percentual de cálcio na dieta. Esse é um assunto importante quando nós tratamos desse assunto. Mas antes de continuar, eu gostaria que você curtisse o nosso canal, compartilhasse o vídeo, se ainda não se inscreveu, se inscrevesse, ativasse o sininho para receber as notificações. Toda semana nós temos vídeos novos no canal. E colocasse aí as suas experiências e discutisse o assunto conosco, tá bom? Esse é mais um vídeo patrocinado pela Escola de Nutrição Animal. Então esse é o assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. A demanda ou exigência de cálcio diária, ela depende de dois fatores: do peso corporal do animal em jejum e da proteína retida no ganho. As equações que calculam essas exigências lá no Nasem 2016, é exatamente isso aqui que elas levam em conta para nos dar tanto a exigência de mantença, que leva em conta o peso corporal em jejum, como a exigência para ganho, que leva em conta a proteína retida no ganho. Nessa figura, eu vou apresentar o que acontece com a demanda de cálcio quando consideramos diferentes ganhos médios diários, variando de 1 a 1,5 quilos por dia, em relação à demanda ou exigência de cálcio em gramas por dia. Eu vou usar aqui como exemplo um peso inicial de entrada no confinamento de 400 quilos. É como se eu dissesse para você assim: nós temos aqui 6 currais, cada curral recebe uma dieta e o ganho provável de cada curral é esse que eu mostro aqui embaixo. E aí nós vamos ver o que cada grupo de animais desse precisa de cálcio. A barrinha azul é para a mantença, a verde para ganho e a marrom é a soma dos dois, ou seja, o cálcio total. Então o que é que nós observamos? Que nas barrinhas azuis os valores são todos iguais. É óbvio, por quê? Porque o peso de entrada desses grupos de animais nesses 6 currais é o mesmo, 400 quilos. Então a nossa demanda aqui é de 12 gramas de cálcio por dia. À medida que esses animais estão expostos a dietas que permitem ganhos diferentes, à medida que o ganho aumenta, nós temos aqui um aumento na exigência de cálcio que sai de 17 gramas e chega a 30 gramas por dia. Somando então as demandas para mantença e ganho, nós temos que aqui para esse tipo de animais, ganhando 1 quilo por dia, nós precisamos de 29 gramas de cálcio por dia. Esse grupo de animais, 42 gramas de cálcio por dia. E é aqui que eu quero chamar a atenção e fazer um destaque. Esse tipo de GMD, ele é muito comum nos nossos confinamentos. Então, o que é que de cara nós já podemos assumir? Que provavelmente vai ser muito comum uma demanda de cálcio ao redor de 40 gramas para cima em dietas de confinamento ou fornecimento diário desse elemento mineral. Bom, nesse outro gráfico ou figura, eu mostro agora as demandas do animal entrando no confinamento e quando ele está saindo do confinamento. Sempre agora considerando para essa figura aqui 1,5 kg de GMD. Então nós temos aqui que no início do confinamento, esse grupo de animais precisa de 41,4 gramas, a somatória dessas duas demandas, e aqui no final 38,5 gramas. Ou seja, esse valor, apesar do animal ser muito mais pesado, ele é menor do que esse valor para um animal mais leve, né? Por que que isso aconteceu? Olhem aqui, a demanda de mantença aumentou, porque vocês se lembram, ela é calculada baseada no peso corporal em jejum do animal. Então é óbvio que esse animal tem um peso corporal em jejum muito maior do que esse aqui. A diferença no peso corporal são 180 quilos. Só que a demanda de cálcio para o ganho, ela caiu. Vocês se lembram que eu falei que essa demanda ou exigência é calculada baseada na proteína retida no ganho. E quando o animal está com 580 quilos depositando 1,5 kg, ele tem uma deposição de proteína menor do que aqui. Então a demanda de cálcio ela cai. Somando as duas exigências, lá no final nós precisamos de uma menor quantidade de cálcio por dia para esses animais. Agora, é importante destacar que não se distancia muito dos 40 gramas. Então, o que é que nós podemos dizer com segurança? Que nós deveríamos trabalhar com, no mínimo, 0,45% de cálcio na matéria seca de dietas de confinamento.
para ter segurança. Porque aí nós temos também uma outra interferência na deposição de proteína que é decorrente do peso corporal, maturidade, né? Então animais que têm peso maior depositam mais proteína, então aquela demanda do final pode ser um pouco maior. Então, um mínimo 0,45% de cálcio. Só para vocês terem uma ideia, aquele tipo de dieta de 1,5 kg que eu mostrei anteriormente, normalmente ela tem muito grão, principalmente o milho na dieta. E o milho, olha quanto ele tem de cálcio, 0,03%. Para vocês terem uma ideia, uma dieta que entra 70% de milho, o milho está contribuindo com 0,21% de cálcio, é muito pouco, né? Então nós temos que pensar nisso. Qual é a principal fonte de cálcio que nós deveríamos usar então? O calcário. E uma dica prática que eu vou dar é o seguinte, se você está inseguro, não tem certeza de quanto colocar, coloca 0,5% de calcário na dieta que você vai fechar o cálcio. Eu não tenho nenhuma dúvida disso daí, tá bom? É óbvio que a formulação feita num programa como o Nutrimax, por exemplo, é que vai te dar o refinamento disso daí. Você vai ter condições de saber exatamente o percentual que você vai precisar colocar. Mas muitas vezes você não tem esse recurso. E você está fazendo o balanceamento pela proteína, pelo NDT, e precisa de colocar o cálcio nessa dieta. Então faça isso, coloque 0,5% de calcário. Tá bom? Eu te espero no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar, curtir, colocar o seu comentário e ativar o sininho. Esse é mais um vídeo patrocinado pela Escola de Nutrição Animal.